Mateus 6, o versículo de número 11. Quem encontrou diz amém. Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor Jesus, aqui está a leitura da Tua palavra. Seja conosco, seja conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida igreja, pode assentar. Louva Jesus com as suas palmas de vitória. Santo é o nome do Senhor. Queridos irmãos, amados irmãos que nos acompanham e que estão aqui, que bom ver vocês aqui, é uma alegria para nós, uma alegria. Pastor Lima está aí, presbítero Neemias aqui conosco também, Deus abençoe. Os presbíteros sentados aí, presbítero Pimenta, Deus abençoe. O presbítero Carlos aí da tarde à noite conosco, Deus abençoe os queridos irmãos diáconos que passaram o dia aqui na igreja, acompanhando aí o trabalho. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí conosco. Queridos, muitas vezes nós queremos de Deus, nós queremos aqui na terra tesouros, nós queremos aqui na terra muito conforto, nós queremos aqui da terra muito bem-estar. Esse é o problema do cristianismo atual e da modernidade. É o cristianismo moderno, é o cristianismo do bem-estar físico e emocional. Ninguém quer padecer mais luta, ninguém quer ter mais dificuldade. Todo mundo quer ter muito prazer aqui na terra. Isso aí é muito estranho, pelo que a Bíblia nos diz. Nós queremos, como os demais lá a nação de Israel, nós queremos acumular. O Senhor falou, não, colhe o pão de cada dia. Colhe o pão de cada dia. Colhe o pão de cada dia. Eles queriam já colher para o mês todo, para o ano todo. Meu Deus do céu. Nós somos aquele rico insensato, aquele rico que coloca no coração as riquezas no coração, não é assim? Ah não, eu colhi muito, eu tenho muito, eu vou ter que fazer o quê? Derrubar os meus celeiros, eles são muito pequenos, vou construir outros celeiros e vou regozijar. E vou viver a minha vida. O jovem acha que ele é muito novo para servir a Deus. O velho, depois que ganhou dinheiro, que tem condições, acha que tem que curtir a vida. E curtir de uma maneira muito estranha, trocando de matrimônio, arrumando outras novinhas, e aí vai. E há essa vida miserável que nós estamos vendo aqui na terra. O Senhor nos ensina com essa palavra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a oração. Por que esse desespero pelo amanhã? Por que esse desespero por agranjear? Se a Bíblia diz, não junteis tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a traça e o ferrugem consome, mas ajuntai tesouros nos céus. Aleluia. Ajuntai tesouros lá no céu. Aleluia. E diz a Bíblia assim, ó, assim, aquela parábola do rico vai dizer, assim é o homem que é rico aqui na terra, mas não é rico para com Deus. Se Deus te deu um dom de você ter condições financeiras aqui na terra, mas você investiu com as riquezas aqui da terra, você investiu para lá, você vai ter paz e salvação da sua alma. O que nós estamos precisando, meus amados, o que Deus promete para nós, olha para cá, o que Deus promete para nós, para os seus filhos, é o pão, todo dia. O Senhor promete isso. Para os seus filhos, o pãozinho todo dia vai ter. É isso, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você está no meio da luta, mas se você tem Jesus, o pãozinho vai chegar na sua mesa. Não estou falando pãozinho físico, meus amados. Quando diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não está falando só do pão físico, não. Está falando, Senhor, continua nos alimentando, continua nos sustentando. Você, como tem necessidade do pão todo dia, a palavra do Senhor é esse pão, e você precisa dela todo dia. Aleluia. Por isso que eu estou feliz
que mesmo com o horário reduzido, está tendo tempo para nós servir o pão. Alabassúria. E eu posso dizer pelos olhos da fé, é como se puxasse do forno, aleluia, um tabuleiro de bolo quente, de pão quente, vindo para servir essa igreja. Deus está dizendo, você não vai morrer de fome, eu vou falar com você, no meio das suas adversidades, eu vou ser o seu sustento. Eu prometo estar com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação. Sabe quem falou isso? O pão. Quem falou isso e garantiu isso foi o pão. Ele disse, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. O negócio nosso que nós queremos vinho. O negócio nosso que nós queremos festa. O negócio nosso que nós queremos de tudo. Nós queremos prazer, nós queremos alegria, nós queremos congresso, nós queremos festividade. Não, festividade já vai há 2 anos que não tem. E nem sei quando vai ter. Mas o pãozinho não falta. Aleluia. Se nós disser que tem faltado pão nesse lugar, é mentira. Deus tem revelado sua palavra. Se tem alguém com fome aqui, come o pãozinho, que é a palavra. Palavra é esse pão, pão nosso de cada dia, nos dai hoje, aleluia. Tem hora que o Senhor nos alimenta. Eu estava em casa ontem, mas como eu chorei, sozinho, minha esposa lá em cima arrumando para o culto, eu fiquei lá ouvindo o programa Despertai. De repente o pastor Ademar chama o irmão Márcio, o diácono Márcio Nolácio, para contar o testemunho. Eu vi o Márcio Nolácio no Rio de Janeiro, escravizado pela droga, um jovem, escravizado pela droga. Em Vitória do Espírito Santo, o pai dele, pastor Jaime, me contou um dia que o pastor Jaime dirigia Vitória, onde eu morei, e ele chegou do campo, né, fazendo o campo, não estava sem carro, de ônibus, e vem descendo ali a pé, ele vê um andarilho arrastando um papelão, ele falou, vai me roubar, é um assaltante, deve ser um bandido. Quando ele chega perto, sabe quem era? O filho dele, arrastando um monte de papelão. Ele foi na boca de fumo tomar o filho dele da mão de traficante, estava lá com débito com o traficante. O rapaz chegou a ficar amarrado. Amarraram ele no porta-mala do carro e disseram, nós vamos esquartejar ele? Nós vamos matar ele esquartejado? Nós vamos enforcar? O que nós vamos fazer com esse rapaz? Aleluia. Mas o pãozinho de cada dia não deixou de socorrer e alimentar o pastor Jaime. Pastor Jaime e Maneus orando. Quando eles facilitaram um pouquinho, o menino, Deus deu para ele mais uma chance. Conhecedor da palavra, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou te servir. Com a mão amarrada, eles facilitaram um pouquinho, ele perna para quem te quero. Por um fio ele escapou. E eu comecei a chorar, dizendo, Senhor, o seu pão nos alimenta. Aleluia, o seu pão nos sustenta. Alabassúria. Aleluia, a oração de um pai, a oração de uma mãe. O seu filho não está nunca nessa situação do Márcio. O seu filho, quem sabe, só está afastado um pouquinho da igreja, sem força para orar. Você já está desistindo do seu filho. A sua esposa só diz para você que não vai na igreja, não está bebendo, não está usando droga, está lá dentro de casa, você está desistindo dela. Calma, continua orando. Não vai faltar pão, não vai faltar comida. Deus vai alcançar as famílias e vai nos sustentar. Eu não vou ficar lendo aqui hoje a Bíblia porque está na cabeça de vocês e no coração. E o tempo não dá. Mas houve uma época de fome. Capítulo 17 do livro de 1 Reis. Houve uma época de fome. A terra pecou, o pecado era demais. E quando peca a terra, o Senhor prometeu não mandar chuva. Está lá em 2 Crônicas 7:14. 7:14, o 13 vai dizer, se vocês pecar, eu vou encerrar, não vai ter chuva para vocês. E Deus agora manda um tempo de sequidão. Eu não tinha 3 anos e meio que não tinha chuva na terra. Não tinha. As padarias, se você fosse procurar, não tinha pão. Aleluia. Se você chegasse e dissesse assim, eu quero um pão de trigo, de cevada, não tem pão, porque está em falta o trigo. Mas na padaria de Deus não falta. O corvo trazia todas as noites, todas as manhãs e noites, trazia o pão para Elias. E Elias comia o pão e um bom pedaço de carne. Eu quero dizer para vocês que no meio da pandemia, sem congresso, aleluia, sem pregação de fora, tem palavra, tem comida, alabassúria, e hoje Deus está aqui para alimentar esta igreja. Você entrou aqui hoje, come do pão. O pão nosso nos dai hoje. Mas a oração inverteu.
O Corolla novo nos dai hoje. A Hilux nova nos dai hoje. Casa de praia nos dai hoje. Passeios nos dai hoje. Irmão, Deus está dizendo assim, ó, me desculpe. Eu não tenho compromisso com esse negócio de outra coisa não. Mas o pãozinho eu tenho compromisso. Eu fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar pão. Justo não fica sem pão. Justo não fica sem pão. Justo quando vem para a igreja, Deus usa nem que for corvo para trazer pão para ele. Nem que for corvo. Se faltar obreiro, se faltar homem de Deus, ele usa corvo. Mas o justo come pão. Quem crê nisso, meus amados? Se você é justo, nem que for corvo, vai levar pão para você. Mas o duro, eu só não tenho tempo de ficar lendo com vocês, mas no livro de Números, no capítulo de número 21, será que eu estou certo, meus amados? Capítulo 21 de Números, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. Nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então tem dois tipos de pão. Um pão que o mundo gosta, o pão que o ímpio gosta, e o pão do céu. Aleluia. Eles estão dizendo, o nosso pão não tem. Tem o pão do Senhor. E o pão do Senhor eu não quero. Tem uma grande leva de pessoas que já fastiou do pão. Aleluia. Você sabe o que é fastio, irmão? Repugnar. É quando o pão chegar assim, sentir o cheiro do pão e não suportar comer mais. Eu tenho fastio. Está fastiado. Ele não suporta. Ele comeu o pão que não aguenta mais o pão. Ele não aguenta mais ouvir palavra. Tem gente que entra na igreja, ele já entra fastiado, ele tem fastio. Quando vê o pastor subindo, já vem esse pastor de novo. É esta mensagem de novo. Esse pão eu não aguento mais. Esse pão, irmão, você quer ver a geração sofrer? Você quer ver o povo sofrer? É um povo que tem fastio de pão. A igreja que não ouve pão vai ter que ouvir gritos de serpente ardente. A igreja que não quer pão vai ter que nas garras da cobra. A cobra vai devorar. Aleluia, porque rejeitou o pão do Senhor. Quando eles rejeitam o pão, o Senhor está dizendo assim, não tem problema não. Eu vou mandar para vocês serpentes do deserto. Serpentes do deserto. A serpente que camufla no meio da areia e faz assim do chifrinho. Aquela que quando bate, irmão, quando ela bate e ela já coloca o veneno, coloca a peçonha, aquela presa dela que é uma agulha hipodérmica que bateu, ela já coloca o veneno e começou a morrer gente. Imagina a cena, desprezou o pão e gente gritando, a perna inchada, a perna entrando em putrefação, gangrena, apodrecendo a perna, perna inchada, ai, ai, braço inchado, gente tombando no meio do deserto, o povo caminhando e gente morrendo inchado no meio do calor, porque a serpente começou a atacar. Sabe por quê? Porque rejeitou a palavra. Aleluia. Porque rejeitou o pão. Oricanta labaia. Que Deus não te tire o desejo do pão. Que você não perca desejo de ouvir mensagem. Que você não perca o desejo de ler a Bíblia. Se você acordou cedo e não leu a Bíblia, você está enfastiado. Você está gostando mais do pão da internet. Você está gostando mais do pãozinho doce do Facebook, do YouTube. Está gostando mais do pãozinho doce do mundanismo. Mas se você ainda tem tempo para desligar o celular e comer pão do céu, você ainda tem fome. Deus está dizendo que é noite do pão. A noite aqui é do pão. Eu vou alimentar o meu. Deixa eu falar isso. Tem gente morrendo lá fora de depressão. O Reino Unido está preocupadíssimo com o número de pessoas depressivas.
A pandemia trouxe um número expressivo de pessoas em depressão. Aleluia, de pessoas que estão dentro de casa, que em depressão, em fadiga. Mas essa igreja ainda alimenta, não é igreja doente. Essa igreja ainda come. Essa igreja, alabassúria, essa igreja não está idolatrada apenas em cura divina, apenas em revelação, apenas em profecia. Essa igreja ainda vem aqui para ouvir palavra. Cadê aqueles que vêm para ouvir palavra de Deus? Tem época que é fartura. Lembra da fartura? Você abre o pão e vem até recheio no pão. Mas na época da dificuldade, é pão e água que Elias comia. É pão e água. Eu creio que Deus vai dar para nós pão e água nesses últimos dias. Tem recheio não. Tem negócio de profeta dizer, é isso que eu estou vendo, que tu será uma bênção. Não, tenha juízo. É época de juízo. É época de Deus tratar com a humanidade. Aleluia. Mas quem tem prazer de comer pão, vai comer. A dizer, Senhor, o pãozinho do Senhor é simples, mas me satisfaz. O pãozinho do Senhor, meu Pai, não vem com caramelo por cima. O pãozinho do Senhor não vem com presunto e queijo. O pãozinho do Senhor é o trigo moído do Calvário. É o trigo triturado. Aleluia. O crente fiel, quando pega o pãozinho, ele é simples. Ele é o trigo moído. É o pão que foi partido, que foi amassado. O crente fiel pega aquele pão e diz, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse pão. Obrigado. Quem está dizendo aí, obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustenta. Lá no trabalho o Senhor me visita. Lá na minha casa o Senhor me enche. Alamanturimiai decassi. Arabanturimias. Tem gente com fome aqui. Olha o anjo de Deus passando e dizendo, eu ainda mato a tua fome. Eu sou o pão. A Bíblia diz que, capítulo 19 de 1 Reis, Elias, cansado, 3 anos e meio, fugindo de Acabe. Ele passa por uma matança no Monte Carmelo. Nada acontece. Ele é ameaçado de morte. E ele deita debaixo do zimbro. E ele diz, Senhor, eu estou cansado. Não sou melhor do que meus pais. Recolhe a minha vida. Mas tem um pãozinho, irmão. Para essas horas tem um pãozinho especial. Para estas horas tem um pãozinho especial. E nessa hora também não tinha pregador. Tem hora que Deus vai nos alimentar sem pregador. Tem hora que Deus vai nos alimentar, meu irmão, sem Facebook, sem YouTube. Você precisa ter comunhão com Deus para buscar o seu alimento e orar, e o seu alimento vai vir. Nem que seja uma oração sincera de Elias. Elias estava angustiado. Elias não ficou maquiando, inventando mentira. Ele falou, Senhor, eu estou, Senhor, pedindo ao Senhor, recolhe a minha vida, Senhor. Ele não pensou em suicídio. Ele falou, se eu morrer hoje está bom demais. O povo não quer nada com o Senhor. Não tem o que fazer mais para esse povo. O Senhor está dizendo assim, o meu filho está um pouco desanimado. Eu vou levar um pão especial para ele. Aleluia. Eu queria saber o nome do anjo que o Senhor chamou. Quem sabe é o anjo lá que a manifestava em forma de alfândega, lá no capítulo 6 de João, né? Eu sou o pão da vida. Quem sabe foi aquele anjo antes de nascer. Aleluia. Vem cá. E ele pega a brasa viva e pega aquele pão. E ele desce, chega lá, o profeta está dormindo. E ele chega para o profeta e diz, acorda, tem pão para você. Acorda, tem pão para você. Aleluia. No meio do deserto,
Deixa eu falar mais uma vez. Não tinha padaria por perto. Não tinha pregador do YouTube por perto. Não tinha culto ao vivo. Não tinha culto, estava fechado. Mas tinha janelas do céu abertas. Pode fechar a igreja. Pode fechar as portas da televisão, do rádio. Mas o crente fiel, a porta aberta para ele para cima. Tem porta aberta para ele. Tem pão da vida para ele. Alabassúria. Eu estou pregando para crente no deserto, para irmãos da luta. No meio da luta, Deus te alimenta. Alabassuri me calabaste. Xalabanahasira manai. Xalabassuri mias. Elias come. E Elias volta a deitar. Quantas vezes Deus falou com você e está deitado de novo? Quantas vezes Deus te falou, mas você tornou emburrar, tornou parar? Quantas vezes Deus te prometeu algo, você deu até aquela espirriada, até levantou e comeu, mas você tornou dormir de novo? Irmão, não é tempo de dormir. Deus tem uma caminhada. Horebe nos espera. O monte de Deus nos espera. Vamos continuar a caminhada. Olha para cá, deixa eu falar para você. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Aleluia. Não é tempo de parar. É tempo de caminhar. Aleluia. Eu estou dizendo isso aqui hoje em nome de Jesus. Se Deus está nesse lugar, se Deus é por nós, como Ele tem sido, você vai sentir algo de Deus na sua vida. Mas não é uma emoção carnal. É vontade de orar mais um pouco. É vontade de jejuar mais um pouco. É vontade de ler mais a Bíblia. É vontade de buscar mais a Deus. É vontade de caminhar um pouco mais. Hoje eu olhei para minha esposa e disse: filha, ela não veio para o culto da tarde, vim para o rádio já. Falei: fica em casa hoje. Eu vou ficar aqui. Já direto, o culto começa às 6h30, né? Vou ficar na igreja já para o culto da noite. Ela falou: eu quero ir para a igreja. Eu não sei quanto tempo terá culto. Não sei até quanto tempo nós teremos essa oportunidade. Eu quero ir para a igreja. Aí eu falei: então tá bom, vou lá buscar ela. Porque tem sede. Tem alguém que ainda tem sede. O anjo de Deus está te tocando hoje. O Senhor está dizendo: come, meu filho. Come, minha filha. Arabassúria. Não tem pão dormido para vocês aqui. Alamanaia. Mas tem pão quente. Tem comida quente. Uricanta labachai. Tem comida viva. Escuta esta. Davi, quando chega, fugindo de Saul, chega em Nob. Davi pergunta se tem alguma coisa para Abimeleque, como é que chama o homem, meu Deus? O pastor Zé me ajuda, esqueci o nome do rapaz, do sacerdote de Nob. E ele pede um pão. Ele falou: pode comer. Abimeleque, pode comer. Esse aqui vai ser tirado. Claro que era. Está dizendo que a antiga aliança, o pão ia passar. O pão que ficava em cima ia passar. Vai vir pão novo. Pode comer esse pão velho, Davi. Esse pão velho é só figura. E vai vir pão novo já já. Apontando para o tempo da graça. Para o pão novo que ia chegar. Aleluia. E hoje você não come o pão da preposição, da mesa de Abimeleque. Não. Você come o pão que é o próprio Cristo. O Cordeiro Pascual. Ele é o pão. Ele é a comida. Alabassúria. Oricanta alabás. Aleluia. Esse pão nos sustenta na hora da luta. Quem que esse pão foi servido para você lá no hospital? Lá no hospital você estava doente. Esse pão foi servido. Esse pão foi servido lá na cadeia para irmãos que estavam presos. Esse pão foi servido lá como tem irmãs aqui, como a irmã Elisa, lá no centro de Macumba. Deus serviu esse pão e arrancou.
Deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Já que não tem tempo, deixa eu pregar. A Bíblia diz que houve um tempo de fome. Houve um tempo no capítulo 6 de Juízes que não tinha nada. Tudo que plantava, os amalequitas, sei lá o nome dos camaradas, era amalequita mesmo. Tirava e roubava tudo que plantava, eu não sei o que era, mas tinha um homem lá, malhando trigo, dizendo: eu tenho pão, quem tem trigo tem pão, dizendo assim: tem fome para todo lado, mas aqui tem pão. Alabassúria, aleluia, aleluia. Como é que chamava o homem? Midianitas. Os midianitas vinham pegando todo mundo, mas na família de Joás tinha um homem chamado Gideão, que tinha trigo, e quem tem trigo tem pão, aleluia. No meio de um tempo de fome, falta mensagem, falta pregador, falta obreiro, mas nesse lugar tem alguém malhando trigo no lugar, tem alguém malhando trigo, tem pão aqui nesse lugar. Esse pão é tão poderoso que Gideão ficou meio com medo de enfrentar os amalequitas. Midianitas, me ajuda. Ainda bem que tem uns irmãos aqui bom para ajudar. Os midianitas, e Gideão com medo. Aí o Senhor dizendo: vai lá. Pega, como é que chamava o homem? Purá. Pega o jovem chamado Purá. Vê se é isso mesmo, irmão. E desce lá. Quando chega lá, tá 2 amalequitas, né? Midianita. Parecido demais os nomes, Midianita e Amalequita. Os midianitas estão lá, conversando. E falou assim: eu vi um pão torrado. Esse pão não mata a sua fome, não, ele guerreia. Esse pão ganha guerra. Eu vi um pão torrado que passava sobre nós. Isso não é outra coisa, isso é Gideão. Aleluia. Oh, o pão, ele é o pão. Ele é o pão torrado. Cristo é o nosso pão. Aleluia. No meio do deserto, Gideão tinha pão. E o pão de Gideão lutava por Gideão. Bendito seja Deus. Voltando para o capítulo 19 de 1 Reis. A Bíblia diz que depois que o anjo tocou a segunda vez, Gideão comeu. E diz a minha Bíblia, e a tua também, está bem assim: e Gideão caminhou 40 dias, 40 noites. É isso mesmo? Dia e noite? 40 dias, 40 noites, com a força do pão, com a força da comida. Não, deixa eu repetir agora. Vou trocar em miúdo. Já faz anos, viu, que a sua força acabou. Já faz tempo que a sua força acabou. Já faz tempo que a minha força acabou. Nós estamos caminhando com a força do pão. Dá para glorificar a Deus? Está caminhando com a força do pão. A sua força não daria. A sua força já tinha falhado. O que está te sustentando é a força do pão. O que te dá esperança é a força do pão. O que te anima é a força do pão. O que te levanta é a força do pão. Uricanta labaia, urabacide cai. Olha a força do pão descendo aí. Olha a energia do pão. Olha as vitaminas do pão. Arabai andas. Não falta vitamina no teu organismo espiritual, porque o pão ele é polivitamínico. Ele é completo. Você está caminhando com a força do pão. Quem sente que tem caminhado com a força do pão já faz anos. A força do pão te sustenta. A força do pão. Você já viu alguém com fome? Alguém com fome não aguenta levantar. Davi encontra uma amalequita, agora eu acho que é amalequita mesmo, com fome. E Davi manda botar alguma coisa na boca do amalequita. A amalequita foi largada para trás para morrer. E Davi põe alguma coisa. Davi aí, figura de Cristo. Ele encontra você morrendo.
Ele encontra você sem força para vir para a igreja, mas ele vai lá na sua boquinha, na sua casa, e põe um pouquinho de pão, um cacho de uva, aleluia, um figo em passas, coloca alguma coisa e diz assim: é o pão, eu vou te sustentar para você chegar na igreja, porque lá eu tenho um banquete para você, aleluia. Quem sente que Deus colocou comida na tua boca, Deus te alimentou lá na sua casa, e falou: não é força tua, é a minha palavra que te leva lá, é a minha palavra que te põe lá, sou eu que te ponho lá. Nós não temos multidão aqui, porque festa especial não tem multidão, festa especial tem convidados especiais, e Deus te convidou aqui para te dar um banquete nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para te dar um banquete. Sabe quando você vai naquela festona grande, cheio de multidão, e você imagina: hoje eu vou ter que comer comida boa. Aí de repente vem umas coxinhas pequenininhas, só a massa, sem recheio, não vem nada. Mas de repente você chega numa casa simples, uma festinha pequena, mas tem tanta comida que você fala: mas é tanta comida, dava para uma multidão. Eu estou dizendo, dava sim, mas eles desprezaram o meu pão. Eles desprezaram. A Bíblia vai dizer que o dono da casa fez uma ceia e mandou convidar para comer o pão dele. Ele falou: vem comer o meu pão, eu tenho uma mesa preparada. Mas todo mundo ouve por escusado e diz: não dá, eu tenho que hoje cuidar da minha casa, eu tenho faxina para fazer, hoje não dá, eu tenho boi para experimentar, eu tenho lua de mel para ir, não dá para mim comer o seu pão. É muito fácil você olhar para um líder que nem o nosso pastor Ademar e dizer: ah, também é o líder. Mas quem é de vocês aqui que no dia do seu casamento você passou a lua de mel em vigília? Quem é de vocês aqui que terminou de casar e a noiva diz assim: vamos para a lua de mel? Vamos. Aonde que é a lua de mel? Uma noite na igreja de vigília. Cadê? Quem fez isso aqui? Ninguém, né? Quem de vocês que no dia do aniversário, jovem ainda, jovem, não é agora não, jovem, no dia do aniversário do Senhor, o meu bolo hoje, a minha comida, é um dia de jejum no meu aniversário para o Senhor. Só vou comer depois de passar essas 24 horas e passar o aniversário sem comer nada. Sabe por quê? Porque é sustentado por um pão maior. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Elias caminhou 40 dias, não é mérito de Elias, foi o pão. O pão caminhou com Elias. Nós estamos dizendo aqui nessa noite: é tempo de você começar a valorizar mais esse pão, começar e dizer: Senhor, me dá o pãozinho de hoje, é o de hoje. Eu não quero comer o pão de ontem, eu quero o pão de hoje. Eu li Mateus 6 com você. É você abrir a Bíblia dizendo: Senhor, eu ainda não achei o meu pão. Aonde está o meu pão? E o Espírito Santo vai trazer uma mesa para você, vai preparar um banquete para você. Alabaçurianda, alabaia. Que Deus te ajude nessa batalha. Que Deus nos sustente nessa batalha. Que você possa comer o pãozinho quente. Que você não seja como aqueles que se escusaram, se desculparam e não quiseram o pão. Mas ainda bem que você quis. Sabe quem somos nós? Vai nos becos e valados, encontra os mancos, os aleijados, os pobres, aleluia, e trazei para o meu banquete. Era para estar aqui no meu lugar um poliglota, tem tantos no Brasil. Era para estar no meu lugar aqui um advogado, graduado, pós-graduado, professor da USP pregando aqui no meu lugar. Era para estar aqui no teu lugar cantando aqui um super cantor, alguém que tá aí no mercado da música, mas eles não quis, eles recusaram o pão. Era para estar aqui os ministros, era para estar aqui os presidentes, era para estar aqui o conselho, era para estar aqui a Assembleia Legislativa fazendo esse trabalho, mas eles não quiseram o pão. Mas ainda bem que você quis, ainda bem que você quis, ainda bem que você aceitou, e Deus não te rejeitou. Imagina a cena, a mesa posta, só dos granfinos colocada, e chegando o aleijado, o mendigo, e alguém dizendo: vem para cá, toma banho aqui,
toma banho, põe uma roupa nova, senta na mesa do seu Senhor, aleluia. Quem se sente assim na igreja? Aleluia. Eu me sinto assim. Você está dizendo, você está ocupando um lugar. Eu nunca conformei que esse lugar é meu, porque não é. Eu estou aqui por misericórdia de Deus. Esse lugar é uma oportunidade que Deus me deu para mim ficar nessa mesa, aleluia, comendo pão. Sabe como é que eu sinto aqui? Eu sinto Jesus como figura de José, Zafenat Paneia, lá naquele Egito lá terrível. E de repente vem os irmãozinhos dele com fome, e ele prepara um banquete para eles. E quando ele chega achando que não vai ter nem condições de comprar o pão, de comprar o trigo, Zafenat Paneia tem comida boa para eles. Zafenat Paneia tem pão de boa qualidade para servir na mesa. E diz, eu não quero o teu dinheiro. O meu pão não é comprado com dinheiro. O meu pão é para os meus filhos, e eu dou o meu pão para eles. Aleluia. Eu fico imaginando a cara de Benjamim, quando Benjamim sentou na mesa, aquela espádua de boi, aquela comida, porque Deus tem pão, Deus tem comida, o Senhor nos sustenta. Os discípulos pescaram a noite inteira e não pegou nada, mas Jesus diz assim, vem que eu tenho pão, eu tenho peixe na brasa, eu tenho pão para vocês. Quem sabe vocês estão aqui sofrendo, bateu em várias portas e nada se abre, mas Deus te trouxe aqui para comer pão, para se alimentar, para matar a sua fome. Coma hoje, seja cheio do Espírito Santo, fala novas línguas. Xarabá canta labachai, fica em pé. Xarabá surianda labahai, aramanturimicai. Batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Uri canta labalabás, uri anda labastei, uri canta lasse, iribiai andasse, uri canta labastei, xalamanai andaia subia, xalabastei andai, xarabacalabachai. O Senhor é o pão, o Senhor é o remédio, o Senhor é a saúde, o Senhor é o sustento, o Senhor é o que nos faz caminhar no meio da dificuldade. É o Senhor, é o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite gloriosa. Muito obrigado pela palavra. Obrigado por essa palavra que me alimenta. Alabassurianda alabarras, xalabás, iri canta lás, iri canta labachai, urianda lasse. Ó Deus, obrigado, 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 Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu pão. Olha o pão passando aí, olha o pão te alimentando. Xalabaná, surimicalabachai, xarabalabasteira, manai, uricantalás. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus.